Fala aí, pessoal, eu sou o Léo. Eu sou o Tiagão. E mais um episódio do Mob Podcast, agora com os dois, até que finalmente, enfim, né? Demorou, mas aconteceu. Sendo com o Léo sozinho, com o Tiagão sozinho, mas hoje, graças a Deus, estamos agora aqui a gente tá com a assim do lado. O Léo tá até me zoando hoje, porque eu tô com essa voz na... Iogurteira Top Term. Mas, tudo bem, vamos gravar mesmo o Tiagão rouco. E hoje, Léo, temos um convidado, como sempre, todos os nossos convidados são convidados especiais. Pessoal, é aquilo que eu e o Léo desde sempre falamos da ideia do Mercado Offshore Brasil para vocês. Hoje vai ser um dia muito bacana porque a gente não traz apenas para, claro, pessoas físicas e tal, o conhecimento de toda essa parte, não apenas, porém também sim voltado para o nicho offshore, mas hoje vai ser também bastante voltado para a galera nível contratante, né? No nível contratante, empresa. Um convidado super especial, na verdade vocês já ouviram falar da empresa dele, mas nunca o conheceram, né? Hoje vão estar conhecendo. Hoje vão estar tirando dúvida. Exatamente. Eu vou deixar ele se apresentar, tá bom? Então, por gentileza, Marcos, seja bem-vindo. Quem é você? O que você faz? Explica um pouco pra galera aí sobre você. Se apresenta primeiro pra galera. Fica à vontade. E depois fala o que você faz. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, do Léo, do Thiago, né, trazer um tema, né, tão importante, né, no segmento da área do segmento tributário, né, parte trabalhista, de contratação, MEI. A gente está aqui para poder tentar esclarecer um pouco, né, melhor essas dúvidas, né? E quero, né, de antemão aqui já agradecer pelo convite, né? E nós agradecemos. Estamos aí à disposição. Poxa, vai ser muito bacana a sua presença aqui hoje, ô Marcos. Até porque essa área tributária, essa área contábil, nós somos completamente leigos. Então vamos estar fazendo as perguntas que o pessoal de casa com certeza também gostaria de ouvir, sendo leigo. Não o pessoal, claro, já especialista na área. Mas como leigo, nós vamos estar fazendo algumas perguntas e você vai tirar essas dúvidas pra gente. Quer começar com alguma pergunta específica, Léo? Então, como a gente já sabe que tem várias empresas, a gente acha que entende alguma coisa na parte tributária, mas a gente não entende nada. Cada hora surge uma coisa nova e tudo é um bicho de sete cabeças. Agora o MEI foi uma parte importante para o desenvolvimento, várias pessoas tiveram, né, o engajamento como microempreendedor individual e tal, só que aí vem as dúvidas, até minha mesmo, de algumas pessoas, com relação a o MEI, carga tributária de um MEI, como é que funciona? Será que se a pessoa deixar atrasar imposto, qual que seriam os efeitos? Explicar um pouco mais do que seria o MEI. O que é MEI primeiro, né? O que é a sigla MEI, né? Porque o MEI, né? O MEI é uma personalidade jurídica, né? Que o governo federal criou, né? Com a finalidade de diminuir a informalidade, né? E aí criou-se, né, o MEI, que é o microempreendedor individual, onde não são todas as atividades permitidas ao MEI. Dependendo do segmento que a pessoa, né, queira atuar, tem que fazer uma pesquisa antes para saber se aquela atividade é permitida no MEI. O microempreendedor individual é para aquela pessoa que é um profissional autônomo que, né, ele pode ter a possibilidade de ter um CNPJ, onde vai facilitar ele abrir uma conta bancária, ele fazer cadastro nos fornecedores, né, comprar itens, né, numa condição, né, com valor mais em conta. E o MEI, né, hoje ele tem uma limitação de faturamento anual, que é 81 mil ano, né, anual. Que dá em torno, tem média quanto por mês? Dá 6.750 mês, a média de faturamento para o MEI. Ele não pode ultrapassar esses 81 mil. Se ele ultrapassar, aí ele muda de MEI para uma empresa normal no Simples Nacional. Mas ele tem que fazer isso ou isso acontece de forma automática? Não, aí quando é feito isso, tem que ser feito todo um procedimento junto à junta comercial, junto à Receita Federal. Ele vai ter que se preocupar com isso. Então. Aí ele vai precisar, né, do profissional da área da contabilidade para o assessorá-lo. Beleza. Entendeu? E ele paga um imposto fixo por mês. Tá? O MEI, independente de quanto ele for faturar, até 81 mil ano ou 6.750 mês, ele paga em torno de 66, que varia de 66 reais a R$ 72. É pouco, é uma contribuição. Isso é um valor fixo, independente do faturamento dele, né? Entendeu? Então, independente do faturamento, não é em cima do faturamento, não, da nota emitida. Não, ele tem só que se atentar a não ultrapassar os 81 mil ano. Entendi. Entendeu? E ele pode, como uma empresa normal, emitir nota fiscal? Normal. Caramba, ele pode prestar serviço, né, para outras empresas, né, como um profissional autônomo, mas que ele é um CNPJ, ele tem uma empresa, né, no nome dele, né?
Até eu fazer uma pergunta em cima disso. Já que ele é uma empresa, ele pode contratar um MEI? Eu ia fazer essa pergunta. O MEI, né, ele pode contratar até um funcionário, ele pode assinar a carteira de até um funcionário. Caramba, aí essa questão do faturamento dele, vamos supor, 81 mil ano, ele tem que faturar naquilo, mas se acaso ele for pagar um funcionário, tem dedução nisso ou não? Não. Aí a carga tributária do microempreendedor individual é um valor fixo, tá? É um imposto fixo que ele paga de R$ 66 a R$ 72 mês, entendeu? Todo mês. Em cima desse faturamento de 81 que você falou? 81 mil. 81 mil. Eu sou MEI e tenho um funcionário, né? O camarada trabalha para mim. Esses 81 é contando em cima do meu faturamento total no dele, tudo junto? Você ou são coisas separadas pelo fato de eu assinar a carteira do mesmo? Empresa, né? É importante, a sua pergunta foi muito importante, porque o funcionário ele passa a ser um custo da empresa, né? Exatamente. Então ele tem o custo da empresa. Então o custo dele tem que estar em torno desse valor de 6.750 mês. O dele também. Então, de porque, forma separada. Por exemplo, ele não pode ter um funcionário lá, né, com um valor de salário, aluguel, luz, não sei, né, esses custos que a empresa tem, acima, por exemplo, vamos supor, né, aqui o MOB, né, meu escritório, a Conexão, que inclusive está passando ali agora ali. Exatamente. Nós temos um custo para manter aquilo ali, a empresa, né? E o MEI, ele tem essa limitação. Se ele tiver um custo de 10 mil, automaticamente ele vai estourar os 80 mil ano. Então ele tem que manter o custo dele ali em torno de 6.750. E pagar, se ele quiser, 4 mil pro funcionário dele. Não, o funcionário, para um microempreendedor individual, ele tem que obedecer, né, que não só para o microempreendedor individual, né? Toda empresa que contrata, né, algum funcionário, ele tem que obedecer o piso salarial daquela categoria. Entendeu? Se é aquele funcionário ali, né, exerce a função X. Então tem um sindicato que guarda essa categoria. E o sindicato estabelece lá o que é a convenção coletiva, que na convenção coletiva está ali estabelecidas as cláusulas, né, onde, né, estabelece o quê? O piso salarial para aquela função. Então, ou seja, um MEI ele vai obedecer aí, né, o piso, dependendo da função que a pessoa for exercer, tem que se fazer um enquadramento sindical e saber qual é a base, piso salarial daquele colaborador. Caraca, legal. Então, eu não sabia dessa. Na verdade, eu achei que esses 81 mil fosse acima do total, contando também com o salário do meu funcionário, se caso reduzia. Porque o funcionário ele vai ser um custo da sua empresa. Você não pode ter um custo maior do que aquilo que você tem como limite de faturamento. Então, se ele tem 6.750, o custo dele tem que estar nesse viés aí, por volta desse valor. Ele não pode ter um custo de mês de 15, 20 mil, quando o faturamento dele não pode ultrapassar os 81 mil ano, que você pegar 81 e dividir por 12, né, você vai ter os 6.750, que é o que ele tem que manter ali. Eu continuei sem entender o detalhe, sem entender, por isso que é boa a parte da gente ser leigo nessa área. O que eu não consegui entender ainda foi o seguinte: eu tenho o meu salário de 6 mil e pouco por mês, que vai bater os 81 mil. Logo, não poderia ter um funcionário que ganhasse R$ 2.500 por mês se eu já faturo 6 mil e pouco o teto. Não. É faturamento beleza, empresa, agora né? Eu entendi perfeitamente. Entendi. Entendeu? Então, mesmo tendo um funcionário, tem que estar dentro desse valor mensal que bate os 81 mil anuais. É isso aí, exatamente isso. Entendeu? Agora, uma dúvida com relação à parte do MEI. Exemplo, o MEI ele pode adquirir bens, assim, exemplo, se ele tiver um carro, ele compra um carro, vamos supor, ele não pode passar os 81 mil. Ele consegue comprar um carro mais caro do que esse valor? Com aquele CNPJ, né? Ele até consegue, né? Mas assim, ele, né, de forma parcelada, né? Que o valor de 81 mil, né, fique dentro desse valor e dentro daquele ano. Sim. Ele pode pagar um valor por mês, né? Vamos supor, ele vai financiar em 4 anos um veículo. Aí aqui, o valor por ano que ele vai pagar tem que estar dentro dessa margem aí de 81 mil. O carro pode ser até acima disso, mas a parcela tem que caber dentro daquele valor. Exatamente. E o microempreendedor individual é importante, né, porque as pessoas às vezes abrem um microempreendedor individual, né, um MEI, abre esse CNPJ, e fica pagando aquela taxa, né, aquele imposto mensal ali, e não se atenta para as obrigações acessórias anuais. Existe uma declaração do MEI, né, que a gente chama desse MEI, uma declaração que é uma declaração anual, onde ele informa o faturamento dele. Ele tem que informar o faturamento dele, se foi de comércio ou se foi de serviço, ele tem que ir lá na declaração. Igual uma declaração de imposto de renda? É semelhante, mas porém mais simples. Entendi. Ele só tem que informar ali se ele teve funcionário naquele ano, ele tem que marcar lá se teve sim ou não, e informar o faturamento que ele teve naquele ano. Que legal, cara. E aí, esse faturamento que ele declarar ali,
dependendo, né, se for a parte do comércio, ele pode aproveitar um percentual desse faturamento declarado para declarar no imposto de renda pessoa física dele. Ele pode fazer os dois vinculados? Sim, porque Eu não sabia. pessoa jurídica, CPF e CNPJ são coisas distintas, né? É uma questão óbvia. Só que muitas das vezes as pessoas confundem isso daí, né? É, porque a gente acha que está vinculado o CNPJ ao CPF logo. Exatamente. Então, assim, o MEI ele tem essa obrigação acessória anual, que ele tem que chegar lá e fazer essa declaração, porque se ele deixar de cumprir com essa obrigação acessória, pode acontecer dele ter o seu CNPJ, né, fechado por ofício, né, pela Receita Federal. E também se deixar de contribuir com aqueles valores que eu falei inicialmente, se ele não pagar essas taxas, vai chegar um momento que a Receita Federal pode, né, cancelar o CNPJ dele. Caramba, sem movimento também acontece isso automático. Exatamente. Caramba, e aí o débito fica lá. Isso aí. Então, Existe... se você... pode falar. Porque se você presta um serviço, você tem um contrato, você como MEI, você presta serviço para uma outra empresa, né? Você tem um contrato. Então, todo mês você está emitindo uma nota fiscal para aquela empresa. Sim. Então, você vai separar essas notas que você emitiu dentro daquele ano. Deu um valor X. Esse valor você vai lá e informa na declaração do CIMEI. Existe algum incentivo, ô Marcos, para o camarada que é MEI contratar algum funcionário, algum incentivo fiscal, algo da... Não, o incentivo dessa fiscal... maneira, não... Não, o incentivo fiscal propriamente dito, não, né? Qual o incentivo que a gente vê que é de forma indireta, né? Porque antigamente, antes do MEI, havia muita informalidade. A informalidade era algo assim absurdo. Então o MEI ele veio, né, trazendo um benefício. A pessoa, quando ele faz o cadastro do MEI, ele abre o CNPJ, ele é microempreendedor individual, ele paga essa taxa, esse valor mês, mas ele também passa a ser um segurado da Previdência Social. Sim. Tá? Se ele tiver um problema de saúde, ele tem um auxílio-doença, um acidente de trabalho. Sim. Entendi. Para a mulher, se ela for, né, ficar gestante, tiver o filho dela lá, ele já tem a licença maternidade. Então ela passa a ser um segurado da Previdência Social e esse valor, como microempreendedor individual, conta para a aposentadoria dele lá na frente. Perfeito. Tem toda uma fórmula, um cálculo para ser feito, tem uma série de detalhes que não dá para destrinchar aqui agora, porque é muito abrangente, muito específico para cada caso, né? Sim, sim. Então, mas esse valor do MEI, né, a pessoa passa a ser contribuinte da Previdência Social também. Que legal, cara. Muito legal. Ele vai aproveitar e tirar uma dúvida que veio agora, muito bacana, que é o seguinte, dependendo da função, existe como MEI alguma possibilidade da função ter algum tipo de direito à aposentadoria especial pelo fato de ser contribuinte também para a Previdência Social? Olha, essa questão MEI, especificamente, não. Não, tá? né? Especificamente, tá? Uhum. O que contribui para a pessoa, para aquela atividade, ter uma aposentadoria especial? O que contribui é o quê? É um ambiente que aquela pessoa está exposta dentro do trabalho. Então a pessoa pode ser um exemplo, não desmerecendo a função de ninguém. Claro, pode ser alguém que trabalha na limpeza. Mas é diferentemente alguém que limpa aqui aqui o teu espaço, teu estúdio, e diferentemente alguém que trabalha num local insalubre, num local perigoso. Sim. Então o que determina se aquela função é especial ou não é o local onde aquela pessoa está exercendo a atividade. Então mesmo quando o mês, se for o local insalubre, sim, vai contar para a aposentadoria especial da pessoa. Sim. Bacana, eu não fazia ideia de que com o MEI existia essa possibilidade. Agora, essa questão aí, a gente falou bastante a questão do MEI, agora indo para a parte empresa, grande escala, o empregador em si. O empregador é responsável por vários pontos aí de crescimento, até mesmo de uma região, de uma cidade, de um Claro. estado e assim vai. Essa questão dos impostos para a empresa, existe alguma questão de simples nacional? Como é que funciona a diferença entre um e outro? Eu, sinceramente, eu sou completamente leigo nisso. Acho que até mesmo essa parte a gente sempre fala para as pessoas, agora a gente está falando para as empresas. Sim. Existe uma facilidade? Como é que faz? Então, quando você, né, abre uma empresa, né, eu já atuo na área, né, da contabilidade aí há 20, 25 anos, né, que eu atuo. Experiências, né? E a gente, eu na época, eu trabalhava de funcionário num escritório, onde aprendi bastante coisa, e aonde eu vi também que havia um distanciamento do escritório, da empresa, da assessoria contábil, do empresário lá na ponta. Havia um distanciamento, ou seja, esse distanciamento, eu até costumo falar que existe um abismo aí. Tá? A falta de parceria, a falta do empresário, né, dele não buscar estar próximo da sua contabilidade, e a sua contabilidade não buscar estar próximo dele, existe um abismo. Esse abismo traz problemas tanto para o escritório de contabilidade, quanto problema também para o próprio empresário. E às vezes problemas que, né, coisas que podem ser resolvidas, né, se for feito um trabalho de preventivo,
né, e que quando chegar lá na frente ele pode estar perdendo muito dinheiro com isso. Né? E Então, isso acontece, já se deparou com situações eu como já essa? me deparei em inúmeros casos, né? Quando eu, né, decidi abrir, né, meu escritório, minha empresa, né? Eu vi Que é a conexão. que é a Contábil, conexão né? que está passando aqui de novo. Exatamente. Essa benção aí. Né? Então, quando eu abri a minha empresa, eu abri com foco, como o próprio nome, conexão. Porque Se conectar à empresa, isso é importante. a conexão é que a gente, né, tenta transmitir para os nossos clientes, quanto mais a gente estiver mais próximo do cliente, mais conectado com o cliente, mais a gente vai entender os processos internos dele, né, e a gente vai conseguir identificar. Porque o empresário, ele não precisa ser doutor e nem formado em contabilidade, mas é importante que ele ou a sua equipe, alguém da sua equipe, tenha uma noção básica de como tudo isso funciona. Porque o escritório de contabilidade, ele processa os dados e as informações que são geradas dentro da empresa. Ou seja, o cliente está lá na empresa dele, ele abriu lá a empresa dele, começou a operar, começou a funcionar, ele está gerando dados, está gerando informações. E se ele estiver gerando essas informações, esses dados de forma inadequada, automaticamente ele está perdendo dinheiro, automaticamente ele pode estar acumulando um passivo, um problema para ele poder estar administrando lá na frente. Então a conexão, a ideia a gente não quer formar os nossos clientes como contadores, né? Nem PhD, nem doutor em contabilidade, mas que eles tenham pelo menos uma noção básica de como isso funciona. Até porque para nós, né, da contabilidade, processar esses dados, se ele estiver fazendo de forma errada, isso vai vir para mim, vai vir para o meu escritório, vai vir para a nossa empresa de forma inadequada, automaticamente isso não vai aparecer um efeito positivo para o cliente. Então a nossa ideia é disseminar uma noção básica de como isso tudo funciona e chegar para o cliente e falar assim, ó, o procedimento tem que ser feito assim, assim, assim. Aí, voltando à pergunta do Léo, aonde era um gargalo, que ainda é um gargalo, que muitos empresários não conseguem ainda alcançar, sabe, ter o feeling dessa situação. Como o Léo me perguntou, existe algum incentivo, a parte fiscal, tributária? Então, a gente sabe que tem vários segmentos, né? Tem empresas que atuam na área do comércio, que vende equipamento, que vende peças, que vende insumos, que vende a parte de hotelaria, né? Que quando ele compra esse produto do seu fornecedor, né, existe toda uma situação tributária a cada item. Quando ele compra lá, por exemplo, lá uma lâmpada, comprou uma lâmpada, vai fornecer uma lâmpada aí para, sei lá, para alguma empresa, certo? A lâmpada, existe uma situação tributária sobre aquela lâmpada ali. Essa situação tributária, quem criou essa situação tributária que a gente chama de CST? Quem cria isso daí é o governo federal, o governo estadual, entendeu? E vinculado a esse produto, a gente tem que a gente chama de como se fosse um RG do produto, que é o NCM. O NCM é a nomenclatura comum do Mercosul. Então, vinculado a esse NCM, existe toda uma situação tributária vinculada a esse produto. Então, vamos lá. Existem algumas questões tributárias que a gente chama de substituição tributária. O que é isso? Antigamente, quando né, o empresário compra algum item, alguma mercadoria, alguma coisa assim, quando ele compra para revender, antigamente ele pagava imposto quando ele fosse vender. Ele vendeu aquele produto, ele vai pagar o imposto. Sim. Só que de 2007 para cá, mais ou menos, foi criada a substituição tributária. O que é isso? O governo federal determinou que antes do cliente vender aquele produto, antes dele vender, ele já vai pagar o ICMS quando ele comprar. Ok? Quando ele comprou aquele produto, hoje ele já paga, dependendo do item, né, dentro do Rio de Janeiro, que é o item de ST, substituição tributária, ele já paga o imposto quando ele comprou aquele produto. Isso dependendo do item, é o quê? A questão do valor do item? Não, depende do item, do item que está se vendendo, está se comprando para vender. Para cada item. Para cada item. Para cada item existe uma situação tributária. Perfeito. Um código que especifica se ele é um produto de substituição tributária ou se ele é tributado. Ou se ele é isento, ou se ele é monofásico. Então tem uma série de questões. Ah, legal. E aonde que está a questão do benefício que o Léo perguntou aqui, que foi uma pergunta muito, né, muito boa. Ele quando ele compra, ele já tem que cadastrar esse produto, que a gente chama de gestão de cadastro de produto. Ele tem que ter esse órgão dentro da empresa dele para fazer a gestão do cadastro de produto. Quando ele comprar, quando lançar aquele item dentro do sistema dele lá, que ele tem lá de venda, né, do estoque dele, ele já tem que jogar, né, os códigos fiscais informando, ó, esse produto aqui, ó, eu já paguei o imposto na compra. Já está embutido na nota dele lá, já pagou o imposto na nota. Então, quando ele der a entrada lá informando isso, quando eu for lá comprar, no exemplo da lâmpada, eu consumidor final, fui lá comprar. Quando ele der saída daquele produto ali, o sistema já vai entender que aquele produto ali, ele já pagou imposto anteriormente. Mas para isso acontecer, tem que ser feita uma gestão de cadastro de produto, onde ele possa informar todos esses códigos fiscais. Caraca.
Porque se ele não fizer esse trabalho, ele comprou o item, pagou imposto na compra, certo? Se ele der entrada nesse produto de forma tributada dentro do sistema dele, Ele vai pagar imposto na venda. ele vai pagar imposto Mas na no venda de sentido novo. literal, item por item, ou, por exemplo, a empresa pode fazer isso por lote? Não, item a item. Caramba, mas deve ser, se tratando de empresa que faça algum tipo de venda / compra em grande escala, deve ser um trabalho extraordinário, ou existe algum software, sei Então, lá. hoje, né, funciona isso hoje daí? nós, né, da Conexão, né, nós da Conexão hoje nós temos, né, uma tecnologia que porque para você botar um profissional ali da sua empresa lá para poder fazer esse trabalho Exatamente, nisso aí, que eu informar pensei. NCM, CST de PIS, COFINS, ICMS, De SES, cada item. de cada item. Imagina, Você a tua empresa que vende peças para a plataforma, Meu Deus. no qual são inúmeros, né? 12 mil 12.000 peças, itens. 12 mil itens Então, por mês. Hoje nós temos uma tecnologia, né, que é um sistema que funciona integrado com o sistema que o cliente usa lá na empresa dele, onde ele dá a entrada nas notas, Sim. onde ele cadastra os produtos, onde ele controla o estoque dele. Nosso sistema funciona integrado ao sistema do cliente, que um funcionário lá, se eu botar lá o Pedro Lucas lá, fala para ele assim, Pedro, ó, quando você vai Beijo, entrar meu daqui, filho. o Pedrão, você vai apertar aquele botãozinho ali, ele já vai trazer toda a situação tributária daquele produto. Ele vincula o que a gente chama de código EAN, que nada mais é que é o código de barra, e vincula também ao NCM daquele produto. Então, ou seja, Esse software já faz a leitura. e já bacana. revisa todo o banco de dados do cliente. Que bacana. E a gente sabe que isso aí é um gargalo, onde a gente vê muitos empresários perdendo muito dinheiro com isso daí. Porque, tipo, já foi tributado, aí ele vende e novamente paga Exatamente. aquele Porque tributo. tecnicamente, então, se ele tem, vamos supor, um custo de 50 mil para comprar ali, questão de peça e tal, vamos supor que ele paga aí 10% de imposto, 5 mil. Na hora que ele vende, ele paga mais 5 mil. Então, tecnicamente, ele está pagando cada vez mais imposto sem necessidade. Isso aí. E aí, por falta de fazer esse trabalho de gestão de cadastro de produto, que eu acho que é muito importante, na hora da contabilidade ela for fazer a apuração do imposto, às vezes o cliente vai reclamar. Mas vai reclamar, a contabilidade vai processar os dados, as informações que ele está gerando ali. Se ele está gerando de forma errada, vai chegar para a contabilidade também de forma errada. Então, ou seja, é um trabalho, né, preventivo. É um trabalho que tem que ser feito um trabalho antes dele começar a vender aquele produto. Mas se já aconteceu, é um trabalho investigativo para a empresa de contabilidade, né? Para correr atrás. É possível reaver importantíssima a sua pergunta. Dinheiro ou não é possível? Já era, perdi. Hoje, eu como empresa. Hoje já tem, né, a gente atua também no segmento de auditoria. A gente consegue auditar, que o governo permite, a gente consegue auditar os últimos 60 meses. Ou seja, os últimos 5 anos. 5 anos, caraca. A gente pega os últimos 5 anos da empresa, os dados, as informações que a gente, né, precisa, o XML, né, o extrato do Simples Nacional, quando a empresa do Simples Nacional, ou as informações dos SPED contábeis, fiscais. A gente pega essas informações e a gente tem uma tecnologia que a gente consegue auditar com um dossiê, com um documento. Esse sistema nosso audita venda que aquela empresa fez. A gente levanta todas essas informações e, se for empresa do Simples Nacional, a gente já consegue fazer o pedido da restituição do valor que ele pagou de forma indevida. Em torno de 60 dias já cai na conta corrente da empresa. Isso que eu ia perguntar. Vem como dinheiro mesmo ou abatimento tributário? Existem as duas possibilidades, tá? Existem as duas possibilidades, Quem então. decide é o governo. Não, aí ou é a o empresa próprio, aí sim, escolhe, dependendo da situação. Se for um processo administrativo, como é o caso do Simples Nacional, o dinheiro cai na conta corrente da empresa. Entendeu? Agora, se for um processo judicial, aí isso vai para, né, aí vai para, entendi. Aí às vezes a pessoa demora muito para poder receber aquele valor. Aí o que acontece? Tem gente que prefere, então já se identificou que tem um montante. Então vamos aguardar o juízo, né, decidir, aí ele pode fazer o quê? Para ele pegar esse valor em dinheiro, em espécie, vai ser mais complicado. O que as empresas preferem? Ele faz a compensação daquele valor que ele pagou a mais em cima do imposto que ele que ele pagou a mais. Aí entra um porém, né? Quantas são as empresas, você tem experiência para falar isso, que não faziam, estão fazendo agora a menor ideia dessa possibilidade de reaver um dinheiro que ele nem sabia que estava perdido. Ele só pagou. Que a partir de agora, tipo, ele nem contava com esse dinheiro. Vai ser lucro a partir do momento que eu contrato ali um escritório de contabilidade, claro, né, com competência, né,
para realizar esse tipo de serviço para mim. Quantas as empresas em todos os nichos, agora imagine isso no âmbito offshore, Tá né? doido, é papo de milhão. É tá doido. papo de dinheiro. Então, assim, é aquilo que nós falamos aqui no início, né? Esse distanciamento do empresário da sua contabilidade, né? Agora a gente tem aí a conexão, né? Sim. Esse distanciamento gera esse abismo. E, assim, é muito ruim. É importante que a contabilidade busque se aproximar do seu cliente e que o cliente também busque se aproximar da contabilidade. Porque a falta desse conhecimento, as pessoas estão perdendo dinheiro. Quando você paga o imposto lá a mais de forma indevida, a Receita Federal não vai bater na sua porta e falar assim, porque você pagou a mais aqui, não vai te devolver não. Mas não vai mesmo. É por isso que é importante a parte de você ter uma assessoria dessa parte contábil justamente para isso. Para ele ir lá e bater nas suas costas e falar, vai lá que tem dinheiro para receber. Isso é importante. E esse trabalho, Léo, de fazer uma auditoria, como eu falei que a gente consegue fazer a auditoria dos últimos 60 meses, né? Então, assim, esse trabalho da auditoria, nós da Conexão, nós não cobramos para fazer a auditoria. Não cobramos. A auditoria em si, não? A auditoria, não. A gente cobra um percentual em cima do resultado apresentado. Apresentou o resultado, a gente cobra um percentual em cima desse trabalho. Pô, isso é uma redução de custo absurda também. Porque é um dinheiro que está lá, perdido, o cliente não sabe. E, assim, nós já conseguimos já alguns êxitos, né, em algumas empresas, né, que a pessoa ficou muito feliz. Imagina. Então, eu acho que até eu ficaria um pouco feliz. Porque no período de Exatamente. pandemia, Esperar. tá? Nós pegamos uma empresa lá, tem N empresas. Já conseguimos recuperar aí a casa de milhões lá, para alguns casos. Acredito. E também já conseguimos, por exemplo, a empresa do Simples Nacional. Não chegou a ser milhões, mas chegou ali quase 100 mil, 86 mil, entendeu? Que na época de pandemia, as empresas sofrendo, o cliente levantou o fluxo de caixa dele lá, que ajudou muito ele. Entendeu? Onde eu falo que essa parte de assessoria, ele nunca vai ser um custo, ele vai ser um investimento. Porque Poxa, literalmente você vai reaver um dinheiro que você não esperava. Você não esperava, não estava contando com aquilo ali. Isso é importante. Pedir agora um momentinho para o nosso convidado, para entrarmos em um momento que já é conhecido por todos vocês, que é o nosso Momento Merchan. Com essa minha voz horrorosa. Eu estou gritando por quê? Fala nisso, não. O microfone pega perfeitamente, eu estou berrando, porque eu estou rouco tentando compensar a voz. Queria, claro, agradecer os nossos apoiadores. Claro, Conexão Contábil. O Marco está aqui, que é o dono da Conexão Contábil. Ele não apenas é um dos nossos apoiadores, mas como também toda essa parte de contabilidade, confiamos à nossa empresa, que é o Mercado Offshore Brasil, nas mãos dessa empresa aí de grande valia, claro, e competência. Agradecer a TMS, que por falar nisso, tem uma novidade hoje, que eu vou contar para vocês, que eu acho que a TMS pirou. Eu acho que deu a louca nela aí. O Arthur é meio doido. Eu também acho que o Arthur é meio louco. Sabe por quê, pessoal? Olha só, a partir já está valendo hoje, tá bom? Já está valendo hoje para vocês. Literalmente 10 pessoas por semana nós vamos estar sorteando, sendo 5 a cada programa, se gravarmos 2 por semana. Hoje a gente vai dividir 10 pessoas por semana. Nós vamos falar aí pessoas X por programa. Nós vamos estar sorteando para cada uma dessas 10 pessoas um combo de 3 treinamentos. Nós, claro, com o apoiador, o TMS, a empresa de treinamentos offshore, vai estar aí fazendo sorteio de 30 treinamentos semanais, obviamente, apenas para inscritos no canais. Logo se inscrevam, dê o joinha aí, o seu like. E claro, compartilhe esse vídeo, ajuda também o pessoal, seus parentes e tal. E se o pessoal está assistindo, nós temos uma palavra-chave aí, né? Exatamente. Essa palavra-chave vai ser o quê? Inventa agora, porque está no meio do vídeo para ver quem acompanhou até agora. Vamos ver. Mob espaço TMS. Acompanhe aí, Mob espaço TMS. Essa é a palavra-chave desse programa de hoje. Os 5 primeiros que comentarem já ganharam, cada um dos 5, 3 treinamentos. Então, a partir de hoje, todo programa nós vamos ter sorteios de treinamentos offshore. Boa, com essa vocês não contavam. E além de tudo, ainda tem mais uma questão.
Isso daí são os treinamentos de conscientização de segurança. Vão ter outros treinamentos de outras áreas. Isso daí é para ver se a galera tá ligada. Isso para começarmos. Isso para começar. Exatamente. Agradecer o pessoal do Macro Studios aí também. E vamos dar continuidade. Depois dessa notícia aí, não percam os próximos episódios, os próximos programas. Vamos lá. Você perguntou para ele com relação negócio de Simples Nacional. Qual é a diferença entre esse negócio? Além do Simples Nacional, existe quais outras possibilidades? E o que significa cada uma e por quê? Vamos lá. O Simples Nacional, né, na verdade, existem regimes tributários. Tá? Para a empresa, né, no Simples Nacional, existe uma limitação de faturamento. A empresa no Simples Nacional ela não pode ultrapassar os 4.800.000 ano. Tá? Se ela, é pouco, né? Se ultrapassar esse limite, ela automaticamente deixa de ser Simples Nacional e tem que aderir um novo regime tributário, que é o lucro real ou o lucro presumido. Tá? O Simples Nacional, como é que funciona? A parte de tributária, como é que funciona? Eu vou tentar, é bem abrangente, mas vou tentar passar ser mais sucinto. Mais resumido. E menos técnico para a gente como leigo entender e o pessoal de casa entender também. O Simples Nacional, ele paga, né, o imposto dele lá, a apuração dentro do sistema do Simples Nacional, ele paga o imposto em cima do faturamento dele. Aquilo que ele, né, vende, que ele gera um XML, um arquivo de XML, e esse arquivo ele vem para a contabilidade, e lá nós fazemos as segregações de receitas. Dentro daquilo que nós falamos, tem item que você comprou já pagou imposto na compra. Então você não tem que pagar na saída. A prestação de serviço também entra nisso? Prestação de serviço? Tipo, entra como produto ou não? Eu não sei, eu só me Não, prestação de serviço não, porque você não está vendendo, você vende um serviço, né? Então, dependendo do serviço, existem algumas retenções de impostos que as empresas podem sofrer. Retenção de imposto de renda, de ISS, retenção de INSS. Então, por exemplo, a TMS vende treinamentos, isso não entra como produto, e sim prestação de serviço? E é isso aí, entra como prestação de serviço. Ok, isso perfeito. Eu também não. Então, aí, voltando aqui ao regime tributário. Isso. Então, o Simples Nacional, você vai pegar lá o teu faturamento, vai segregar a receita daquilo que você é tributado, daquilo que é solução tributária, daquilo que é monofásico. Enfim, tem uma série de detalhezinhos, né? Você paga o imposto em cima disso daí. Sim. O lucro real, você paga o imposto em cima do lucro. Imposto de renda são dois impostos, um que você paga em cima do lucro, que é o imposto de renda e contribuição social. Tá? São impostos administrados pela Receita, pela União, pela Receita Federal. E existem outros impostos, né, que também incidem sobre a sua venda, tá? Que é o PIS e o COFINS e o ICMS. Só que, para o lucro real, o PIS, o COFINS e o ICMS é a confrontação de crédito e débito. O que é isso? Tem produto que quando você compra, ele entra no teu estoque te gerando um crédito. E tem produto que você vende que vai te gerar um débito, ou seja, vai te gerar um valor a pagar de imposto. Sim. Ou seja, na hora que nós fazíamos a apuração, da gente fazer a apuração, a gente pega o débito menos o crédito, o que der, o cliente vai pagar lá de ICMS ou de PIS e COFINS. Tá? Então, é importantíssimo a gestão do cadastro de produto. Se aquele produto estiver cadastrado de forma errada no teu sistema, você vai pagar um imposto também errado. Ou pode ocorrer de você não pagar o imposto e ser cobrado posterior. Exatamente. O Simples Nacional você falou 4 milhões e alguma coisa? 4.800.000. Ano. E o ano. E o real não tem limite? Não. O real mudou aí, você passa a ser obrigatório a ser o lucro real. Se não me falha a memória, estava em 80, acho que era 81 milhões, mais ou menos. Entendi. Acima de 81 milhões de faturamento, a empresa obrigatoriamente ser o lucro real. Entendi. Ele pode ser lucro presumido até esse valor. Tá. Perfeito. Se não me falha a memória, desculpe se eu, né, porque é um dado. Eu acho que é um pouquinho de coisa, eu já me bolei no meio. Exatamente. Que é gerado isso, que é gerado aquilo, que é gerado aquilo outro. Onde a gente fala. A importância de um profissional da área de contabilidade. Exatamente, porque é muito complexo, como empresários a gente às vezes deixa passar um monte de coisa. Aí onde entra a parte da assessoria contábil, da conexão, ela vai chegar lá e... Não, isso aqui não é assim, isso aqui é assado. Literalmente, ensina a gente a trabalhar de forma legal. Exatamente. O chamamos literalmente depois de um bate-papo que fomos descobrir as possibilidades dentro do faturamento X, que se você como profissional da área contábil não explicasse, aí a gente pensou, calma aí, vamos hoje falar para empresas, para contratantes... Porque a gente às vezes esquece também, né? Porque a empresa, o empresário, ele assiste também e vê, peraí, será que... Traz empregos para a galera. Exatamente. O que a gente mais quer é a empresa crescendo. Sim. Porque se a empresa crescer, traz mais trabalho, mais gente ganhando e assim vai indo. Então, acho que é uma engrenagem. É importante, né? O empresário buscar estar próximo da sua assessoria contábil, né? É importantíssimo, né? Por quê? Isso evita problemas, cara.
Porque, né, por exemplo, se ele vende algum item, né, se ele não fizer esse trabalho, esse dever de casa, né, colocar o código fiscal daquele produto que está vendendo, tá, ele vai acabar pagando imposto de forma, né, duplicada. E a parte de prestação de serviço? Eu já peguei um caso, né, de uma empresa, de um cliente que trabalha no segmento da construção civil, que há um período atrás, né, quando você fecha um contrato de prestação de serviço na área de construção civil, na nota fiscal que ele emite, era feita uma retenção de INSS em torno de 11%. Era esse percentual. De um tempo para cá, que eu não me recordo agora, já tem um tempinho já, que diminuiu essa alíquota de retenção. Saiu de 11% para 3,65%. Caramba, diferença absurda. E só que quando, né, o cliente veio de outra assessoria contábil, ele vem lá sofrendo retenção de 11%, ó. Sendo que já tinha baixado olha quanto que ele perdeu aí nessa brincadeira, né? Então é uma questão muito séria, tá? Isso daí. E esse cliente já tinha uma assessoria contábil? Já tinha. Caramba. Veio de outra contabilidade. Quando ele Isso veio, nós fizemos acontecer. essa análise, fizemos esse estudo e verificamos que ele estava pagando de forma indevida. E aqui no ramo offshore, né, também, existem muitas empresas prestadoras de serviço que tem que ser analisado, né, qual é o serviço e se existe retenção de ISS, se é obrigatória a retenção de imposto de renda, se é obrigatória a retenção de INSS. Então tem que ser feita essa análise. Sendo obrigatório, qual é a alíquota, qual é o percentual, entendeu? Então tem que ser analisado isso também. Cara, muito legal, muito legal. É analisar de caso a caso como que funciona. Às vezes a pessoa até hoje está fazendo coisa errada e ainda, o pior de tudo é que o cara, além de fazer tudo errado, ele ainda consegue tocar a empresa. Imagina fazendo tudo certo. Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Tudo errado, ele perdendo dinheiro, ele consegue tocar a empresa, trazer empregos pra caramba. E depois que descobre a possibilidade, calma aí, eu estou fazendo errado, poderia estar lucrando muito mais aumentando, né, o seu efetivo. Eu posso reforçar esse seu comentário aí com um caso real, né? É um cliente, né? Na verdade ainda não é meu cliente ainda, né? Não é meu cliente. Ele me procurou, aonde quem fazia assessoria contábil dele era uma parente lá que fazia a contabilidade dele. E ele é um segmento que ele estava a contabilidade vinculou ele ao lucro presumido, e que se ele fosse o lucro real, no mínimo, ele ia deixar de pagar em torno de R$22 mil mês. Eu falei para ele assim, amigão... No mínimo. Você está no lucro presumido, você está pagando isso daí, não era para o senhor estar pagando isso daí, não. Eu falei com o senhor, se eu não botar esses R$20 mil no seu bolso, eu faço a assessoria contábil para o senhor de graça. Mas sabe o que aconteceu? É porque era parente lá, é da família, da mulher. Aí eu costumo falar assim, olha, pode até ser um parente, mas tem que ser profissional, tem que saber separar isso. Porque imagina, e a empresa do cara está no mercado, né, em Arraial do Cabo, uns 50 anos lá. Caramba. E o cara está sobrevivendo. Agora, assim, sempre fazendo errado. Quanto que ele está pagando a mais todo mês ali de PIS e COFINS, uma coisa que muita coisa. Não era para ele estar pagando. Não. Entendeu? Então, vamos ser profissional. Pagaria mais 6 funcionários aí. Aumentaria ou até mesmo melhorar o próprio sistema de gestão dele, comprar equipamentos novos, ou até expandir a própria estrutura da empresa. Então, é onde a gente fala que o dinheiro que você tem para parte de contabilidade nunca vai ser gasto, sempre vai ser investimento. Porque ela literalmente vai fazer com que você não perca dinheiro. Exatamente. Infelizmente, né, tem muitas empresas que prestam serviço de assessoria contábil e que quanto mais distante do cliente, às vezes para eles é melhor, sabe? Só faz o que ele quer receber o dele por mês. Gera o imposto, manda a guia e recebe o honoráriozinho dele lá e tá tudo certo. Aí o cliente está só perdendo lá na ponta. Então, quando eu iniciei minha trajetória no segmento da contabilidade, eu observei esse distanciamento e venho buscando, sabe, essa aproximação dos clientes. Aí eu fico maravilhado quando o cliente entra em contato querendo esclarecer uma dúvida, aquele que pergunta, que questiona, isso é interessante. Claro. Aquele cliente acaba aprendendo a trabalhar e aí essas informações vão chegar para mim, lá no escritório, vai chegar para mim de forma mais adequada possível. Entendeu? Aí o resultado vai aparecer para ele, vai aparecer para a gente, aí fica todo mundo feliz. A ideia é essa, todo mundo crescer junto, né? Exatamente. Hoje a ideia foi literalmente trazer um papo aí, claro, voltado mais para as empresas fazendo as empresas crescerem, pelo menos não tendo essa perda aí considerável, né, de valores, tipo aumentar o seu efetivo, logo trazendo mais empregos, melhorando, igual você falou agora ali, a qualidade
até mesmo com relação a equipamentos e etc. Isso faz uma diferença, né? E como você comentou, né, você já pegou não apenas mas vários casos no qual Imagina o cliente não quantos fazia a não tem menor ainda. ideia, a empresa não fazia a menor ideia do que está deixando de ganhar ou que poderia retornar Isso aí. para a mão dele. A Isso gente- deve acontecer o tempo inteiro. A gente Isso bateu deve um acontecer o papo tempo aqui inteiro. mais, né, focado na parte tributária, né? Ah, Sim, foi show. sim. Mas tem também outras questões relacionadas à parte contábil, né? Recentemente eu tive, né, numa empresa onde ele tem uma empresa, né, num regime, no lucro real, é outra no Simples Nacional. Ele foi e comprou um equipamento, né, um equipamento no valor X, né? Só que ele comprou esse equipamento pela empresa do Simples Nacional. Se ele comprasse esse mesmo equipamento pela empresa do lucro real, a gente tem o que a gente chama de depreciação. Essa depreciação a gente lança como custo, para abater o lucro dele. Porque o lucro real ele paga o imposto em cima do lucro, em torno de 24% em cima do lucro, tá? Que é imposto de renda e contribuição 24%. social. E a depreciação desse item, que eu dei uma olhada, ele comprou, foi em torno de uns 180 mil mais ou menos, equipamento. Ele poderia estar batendo em torno de 18 mil Aí, do lucro dele. Você pega, 10% você pega 24% de 18 mil, quanto que ele está pagando a mais aí de Exatamente. forma indevida. Então, assim, esse distanciamento, o próprio empresário, ele não é culpa só do empresário, esse distanciamento gera esses problemas. Então, o empresário de hoje em dia, ele não pode trabalhar dentro de quatro paredes, longe da sua contabilidade. Isso não tem como, é difícil. A gente atuando junto com o cliente já é uma cultura difícil de se romper, imagina estando distante. Não, mas é onde a gente estava falando. Ele, na Exatamente. compra de um equipamento, se ele conseguisse poupar naquele, ele compraria um outro equipamento que poderia implementar ou às vezes um insumo para aquele equipamento que ele comprou. Cara, é doideira. E tipo, isso que ele está falando, deu exemplo de um cliente dele, no qual comprou um equipamento no valor de 180 mil reais. Agora imagina a magnitude de muitas empresas offshore se tratando de Que compra um equipamentos. uma válvula que custa 300 mil. Uma. No qual ela fornece inúmeras aí Vai para unidades Aí marítimas. você vê a dimensão, né? Tá. A gente está falando uma coisa pequena, mas tem essas coisas, né, que são maiores, né? Absurdas. Tá. Aí se não tiver uma contabilidade presente ali junto para assessorar, né, para acompanhar, perde esse dinheiro. Com certeza. Entendeu? E não é Com pouco certeza. não, perde muito dinheiro. Eu acho que agora aguçou um cadinho. Não rapaz, não Peraí, é. será que eu tô fazendo certo? Um monte E de gente outra? vai olhar pra dentro de casa e falar, será que eu tô fazendo certo? O mais bacana que eu tô gostando do programa de hoje é, pela primeira vez, a gente trouxe uma pessoa que literalmente estamos aprendendo do zero. Vamos né? dizer que a gente não manja nada. Porque geralmente a gente traz a galera do ramo offshore específico para falar coisas, passar o conhecimento pessoal, especialistas nas suas áreas. Só que a gente tem noção pelo fato de estar nessa área há muito tempo. Então a gente tem uma noção, né? Nem que seja básica às vezes, mas a gente pergunta de forma leiga para o pessoal que está em casa também entender. No seu caso, não. A gente está perguntando de forma leiga no porque sentido somos literal, leigos. porque somos leigos e estamos Muito tendo legal aí isso. essa aula hoje. Nós e o pessoal que está em casa. Então, a gente queria agradecer muito por esse conhecimento que você passou para o pessoal de casa, para as empresas que estão nos escutando hoje, porque sim, principalmente no Instagram, algumas empresas entram em contato com a gente para fazer algumas perguntas. E se for da área contábil, e já recebemos perguntas da área contábil, não temos a menor ideia. E claro, né, você nos assessorando também. A partir de hoje, claro, lembrando que, pessoal, o contato da conexão da TMS, do Macro Studios, do Mob, vai estar ali embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, fiquem atentos que o próximo vídeo, Léo, vai ser amanhã ou depois da manhã. Lembrando que hoje é terça-feira. Vai ser quando o próximo vídeo? Próximo, vamos lá. Depende do pessoal agora. Agora eu vou deixar na mão deles. Depende de vocês. Comentários, perguntas, o que vocês querem ver no próximo Boa ideia. programa. Quem vai fazer o próximo programa são vocês. Qual área específica? Dúvida? Dúvidas. Perguntaram pra gente, eu queria trazer um engenheiro mecânico pra tirar a dúvida. A gente cara, traz. queria saber um cara de ROV, a gente traz. A gente traz. RH de empresa. Tem uma pessoa de faculdade aqui também. Especial. Depois a gente vai desenrolar isso. Mais um convidado especial que a gente está para trazer. Exatamente. Convidada, né? Convidada. E a convidada. Né? Exatamente. Fora do comum. Então, o próximo programa vai ser feito por vocês. Vocês vão colocar toda a descrição
tanto na parte do YouTube quanto na parte do Instagram, vocês vão perguntar, fazer perguntas ali, o que vocês acharam, questão da parte contábil, e fazer a sugestão do próximo convidado. Exatamente. Quer o Marcos fazer alguma consideração final? Fica à vontade. Fica à vontade, fala o que você quiser. Olhou para aquela câmerazinha ali, pode agradecer a quem você quiser, fique à vontade. Um tema importante que está chegando próximo aí, né? A partir do dia 15 de março, né? Está chegando aí a obrigatoriedade da declaração do imposto de renda da pessoa física, né, pessoal? Começa. Então a galera aí que está no imposto de renda da pessoa física... Declaração de imposto de renda da pessoa física. Se você que é colaborador de alguma empresa, já solicita a sua empresa lá o informe de rendimento, né, da sua empresa. Você que é empresário, né, acompanhe a sua contabilidade, porque existe uma situação também, Thiago e Léo, que o empresário, ele tem a contabilidade dele, certo? Da empresa dele, pessoa jurídica, e ele tem um CPF dele. Infelizmente, tem muito empresário que confunde, que embola essas duas pessoas. Né? Embola lá a vida financeira pessoal com a vida financeira da empresa. Isso acaba embolando e trazendo sérios problemas também. Se ele tem uma empresa, certo? Ele fecha um exercício contábil anual, ele fechou a contabilidade. O lucro que aquela empresa feriu ali, no balanço patrimonial, aquele lucro ele entra na declaração de imposto de renda dele isento de tributação. Olhei. Tá? E aonde que acontece? Onde ele começa a comprar imóvel, comprar casa, comprar terreno, comprar carro, né? O que acontece hoje, às vezes, a falta de conhecimento é o inverso. O camarada está ali, ele não quer pagar imposto, ele não paga imposto lá na empresa dele, tá? Não declara o faturamento, e ele não tem uma renda suficiente, né, para poder acobertar todas as aquisições que ele fez naquele ano, aí depois ele tem um problema para administrar. Então tem que acompanhar a evolução patrimonial, né, dele, a pessoa física, tem que acompanhar da empresa. Entendeu? Então, assim, é importantíssimo esse detalhe aí também. E literalmente nós já estamos em cima da linha, dia 27, dia 28 de fevereiro, dia 15 de março, termina. O imposto de renda começa dia 15 de março. Hoje é 28. E vai até, esse ano vai até, acho que não se me falha a memória, até 31 de maio. Entendeu? Era até 30 de abril. Aí botou agora para ser dia 15 de março até 31 de maio. Entendi. Já começa a fazer logo no início, que é bom, que evita. Exatamente. E para você que trabalha em uma empresa, já peça lá teu informe de rendimento. Se precisar da assessoria, estamos aí à disposição. Quero agradecer aí o MOB, né? O MOB aí na pessoa aí do Léo, na pessoa do Thiago. Nós que agradecemos. Obrigado aí pela oportunidade. Espero, né, de forma aí, tentei ser o mais didático possível. É uma situação, um tema bem complexo, mas tentei ser mais didático. Por isso que é bom, liga para a conexão que o Marcos explica hoje. Simples assim. Estamos aí, estamos à disposição. Muito Simples obrigado. Nacional. Simples Nacional. Nossa, gostei, horrorosa, mas veio, eu não pude deixar de fazer essa piada. Essa piadinha. Exatamente. Gostei. Léo. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Marcos, fora do comum, excelente. Tirou dúvida minha e, consequentemente, de um monte de gente. Cara, excelente. Obrigado pela participação. Galera, fica atento aí que tem bastante detalhe para vocês. O contato do Marcos vai estar na descrição. Conexão Contábil. Excelente. Thiago. Galera, mais uma vez, vocês aqui acompanhando o programa, a gente fica muito grato, né? Sempre, nos comentários de vocês, os likes. Não esqueçam, por favor, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e, claro, lembra do que comentamos no meio do vídeo com relação ao sorteio. Não vou repetir, só para a galera que realmente está acompanhando desde o início. A gente bota no meio de sacanagem, brincadeira. Bem no momento merchan, para saber se vocês estão vendo se vocês estão assistindo ou não. Grande abraço, muito obrigado, Marcos, mais uma vez, aí por estar trazendo esse conhecimento aí para estar somando. Vamos ficando por aqui. Até o próximo programa. Valeu, galera. Até mais. Tamo junto.